Você que tem a palavra, abra ela em Isaías capítulo 40. Vamos ler o versículo 27. Isaías 40, 27. Isaías 40, 27 vai dizer: Porque diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo não passa despercebido ao meu Deus? Pai, nós te clamamos nessa noite mais uma vez. Senhor, confere graça a nós. Que a Tua palavra se faça viva mais uma vez. Senhor, eu te suplico pela Tua graça. Senhor, que a Tua palavra venha trabalhar no nosso meio com grande poder. Senhor, que através dela vidas venham sair daqui transformadas, ó Pai. Senhor, nós te clamamos, ó Pai, pela Tua graça. Comunica a nós graça, Pai. Pai, ainda que seja uma gota, a tal será suficiente para transformar toda essa casa. Senhor, fale aos nossos corações, conforme Tu quiseres, em nome de Cristo Jesus. Amém. Isaías 40, versículo 27, que a gente acabou de ler, vai relatar uma pergunta. Pergunta essa que ecoa em gerações. Fato que essa pergunta, muitas das vezes, a gente se pega fazendo essa pergunta em momentos difíceis. Às vezes a gente chega a ter essa impressão, fala assim, cara, Deus se esqueceu de mim. Pergunta essa tal que não se é feita em dias bons. Eu nunca vi ninguém chegar num dia de grande alegria e falar assim, cara, estou festejando aqui, Deus se esqueceu de mim. Pergunta essa que só passa aos nossos corações em dias de angústia, em dias difíceis, em dia que as coisas parecem não fluir. Às vezes a gente pode não ter coragem de externar essa pergunta, porque de fato é uma pergunta um tanto quanto pesada. Dizer que Deus se esqueceu de nós, mas fato é que o ser humano, volta e meia, se faz essa pergunta. Será que eu estou sozinho? Será que Deus não se preocupa com o que eu estou passando? Eu não sei vocês, mas essa pergunta às vezes ecoa dentro de muitos. Quando nada parece fluir, quando nada está acontecendo, a angústia toma conta, os dias são difíceis, parece que você olha para um lado, para o outro, não vê escape, não vê socorro. Às vezes lá no fundo da alma, assim, cara, não é possível, eu estou sozinho. E às vezes a gente olha e fala assim, não, eu não chego a falar que Deus se esqueceu de mim, mas dizer que está sozinho é dizer que também que Deus se esqueceu de você. Porque quando Jesus ele vai falar que nós não estaríamos sozinhos até a consumação dos séculos, quando eu digo que eu estou sozinho, logo eu estou dizendo que também Deus se esqueceu de mim. E essa pergunta que são feitas somente em dias difíceis, eu anotei pelo menos 3 motivos que podem chegar a levar a essa situação, a esse desespero, essa pergunta ecoar: será que Deus se esqueceu de mim? E o primeiro motivo que às vezes pode levar o ser humano a se fazer essa pergunta é quando ele decide andar pela própria sorte. Nós, como seres humanos, nós temos essa capacidade de escolher andar pela nossa própria sorte.
quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, fazer tudo da maneira que nos dá na telha, Deus ele nos entrega a nossa própria sorte. Deus ele não fica obrigando ninguém a servir Ele. Deus ele não vai obrigar ninguém a estar na casa dele. A Bíblia vai dizer que quando o homem ele quer, Deus o entrega à própria sorte. Só que esse homem, esse mesmo ser humano que por sua vez escolhe andar por sua própria sorte, volta e meia ele pode se perguntar, fala assim, cara, as coisas na minha vida não andam, Deus se esqueceu de mim? E de fato, esse não tem razão, porque quando a gente decide andar a própria sorte, não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos a Deus. Então, quando a gente decide andar a nossa própria sorte, nós não temos o direito de questionar a Deus por estarmos sós, visto que nós nos afastamos dele. O segundo ponto que eu posso me pegar, olhando, dizendo que estou sozinho, uma vida bloqueada, tudo travado, é quando eu até tenho boas intenções, os meus projetos até são bons, eu até temo ao Senhor, mas eu quero fazer as coisas da maneira que eu acho que é certo, e não da maneira que Deus disse que é certo. Pera, tem como eu ter bons projetos, bons planos, ter uma boa intenção e fazer as coisas erradas? Sim. Vamos dar o exemplo da generosidade, acabamos de falar aqui agora, sobre entregar na casa do Senhor. Tem como a pessoa dizimar e ofertar, e Deus não abençoar ela? Tem? Vocês acham sim ou não? Sim. A intenção é boa, a ação é até boa, mas se eu chegar aqui, assim, eu quero muito contribuir na casa de Deus, eu estou com desejo, a obra tem muitas coisas para ser feita, eu quero contribuir muito, o pastor fala muito aí que o envelope não vai caber, eu quero viver isso, aí eu vou lá, o que eu vou fazer? Vou roubar. Deus vai abençoar? Mas a intenção é boa, a finalidade é boa, mas nós precisamos entender que nós vivemos em dias que pessoas dizem que os fins justificam os meios, e isso é uma desculpa esfarrapada para quem quer fazer tudo de qualquer jeito para alcançar os resultados. Aí se atropela princípios, se atropela a palavra, se atropela tudo. Por quê? Com uma desculpa de que o fim é bom. Mas nós precisamos entender que os fins não vão justificar os meios. Deus ele não abre mão dos processos, mas os meios é que vão apontar para o fim. É o que nós trilhamos hoje que vai apontar para o nosso futuro. Não o nosso futuro vai simplesmente apagar todo o nosso passado. Lucas, não tem como. Quando a gente tem um destino bom, cara, vai acontecer. Não. A Bíblia vai dizer que o rei Davi, lá em Samuel capítulo 6, ele acaba de assumir o reino, e ele vai, com uma das melhores das intenções, buscar a arca da aliança de volta. A arca havia sido levada, e Davi, quando ele assume o reino, ele fala assim, eu vou atrás da arca da aliança, eu quero a arca da aliança, eu quero o símbolo maior da presença de Deus de volta a Israel. A Bíblia vai dizer que ele vai, monta, pega seus soldados, junta um carro de boi, leva um carro de boi novo, e eles vão e pegam a arca da aliança, e eles estão voltando com grande alegria, intenção boa, eles estavam festejando, estão buscando a presença de Deus de volta, mas a Bíblia vai dizer que aqueles bois vão tropeçar, e quando os bois tropeçam, Uzias, que estava à frente, segura a arca. O que acontece com Uzias? Morre imediatamente. Aí você pode olhar e falar assim, poxa, mas Deus, ele foi fazer algo bom, mas não estava do jeito certo. Deus, ele preza por princípios,
Talvez se aquela caminhada, talvez se ocorresse tudo certo, Davi e seus homens não entenderiam o preço que era carregar a presença. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se irrita, Davi fica chateado, porque, poxa, eu queria algo bom, e agora eu estou aqui, não sei o que fazer. Preparei um carro de boi novo, foi só para aquilo, ele foi criado, foi feito para aquilo. A intenção era das melhores, mas agora Deus simplesmente interrompe esse processo. A Bíblia vai dizer então que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, e ela fica ali por 3 meses. Então depois Davi recebe a notícia que a casa de Obed-edom prospera. Davi se alegra. Davi pega e vai de novo. Ele junta os homens e fala assim: vamos trazer a arca de volta. Só que agora vamos do jeito certo. Vamos levar nos ombros dos sacerdotes. A cada 6 passos eles sacrificavam, e Deus foi com eles. A Bíblia vai dizer que houve grande alegria. O rei Davi se alegrou, a nação se alegrou. Mas por que Deus não deixou trazer da primeira? Porque os processos são valiosos, entenda. Para de querer ficar queimando etapas. Talvez você não está conseguindo chegar aonde você queria, Deus está te travando, porque, você precisa entender do processo. Você não pode chegar de qualquer jeito. Se você chegar de qualquer jeito, você corre o risco de perder a presença. Davi talvez poderia correr o risco de estar com a arca do seu lado e não ter a presença. Nós não podemos abrir mão dos processos, as marcas ainda são valiosas. Nós precisamos valorizar o processo. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que andam segundo o seu propósito. Não é eu andar de qualquer jeito que tudo vai cooperar para o meu bem, não. É a partir do momento que eu ando de acordo com a vontade de Deus. E um terceiro ponto que pode nos levar também a momentos que a gente acha que está aprisionado é a permissão de Deus. Deus também permite dias difíceis. Entenda. A nossa vida não vai ser simplesmente regada por dias felizes. Deus também permite os dias difíceis. Por mais complicado que seja de entender isso, nós precisamos entender. Não precisa ficar se martirizando, falando assim, cara, eu devo estar em pecado, só posso estar em pecado para Deus estar permitindo viver isso. Não, Deus também permite as tentações chegarem. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele acaba de ser batizado, ele é levado pelo Senhor ao deserto para ser tentado. Espera, mas eu achei que Deus ia fazer só coisas boas na minha vida. Deus ele é bom, ele sustenta mesmo nos dias maus, mas ele permite os dias maus. Prova viva disso é Jó. Falar dos dias difíceis de Jó é até sacanagem com a gente. É triste comparar Jó com a gente. Você falar dos dias maus de Jó, a gente tem que olhar para os nossos dias e, independente do que você estiver passando, você tem que sair rindo. Jó ele vai viver, acho que uma das piores tragédias que poderiam ser narradas, Jó viveu. Jó perde bens, família, saúde. Às vezes a gente olha para Jó, para a mulher de Jó, e julga a mulher de Jó. Mas vamos falar a verdade? A maioria de nós, se não tivesse feito o mesmo, talvez teria pendurado uma corda no pescoço antes. O que eles enfrentaram, a maioria de nós não consegue. Às vezes a gente acha que dia mau é quando você levanta cedo e bate o dedinho na ponta da cabeceira da cama e fala, nossa, meu dia já começou daquele jeito. Jó acordou num dia, perdeu tudo.
Jó acordou num dia, os filhos tudo morto. Aí a gente quer reclamar dos nossos dias maus. Ei, não estou querendo desmerecer a sua dor, não estou querendo desmerecer a sua aflição, mas eu só estou dizendo que Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam também. E isso deve trazer um alívio para os nossos corações, porque se Ele permite, Ele não perde o controle. Jó, ele vai dizer no final do seu livro, assim, cara, antes eu achava que te conhecia, mas agora, depois de tudo isso, agora os meus olhos podem te ver, porque aquilo se tornou parte do processo. Por mais dolorido que foi, Jó entendeu, Jó aprendeu com o processo. Jó não parou para se questionar, falar assim, Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo, Deus... Não. Jó aprendeu com o processo. Nós precisamos entender então que dias maus vão acontecer. Dias maus chegam. Talvez vai chegar dias, você vai olhar e falar assim, cara, nada na minha vida flui, tudo que eu queria que acontecesse, nada está acontecendo. Não é possível. Deus se esqueceu de mim. Você não tem coragem de gritar, né? Porque é pesado gritar isso, né? Mas fato é que às vezes a gente olha e fala assim, cara, nada acontece, nada flui, nada anda. Mas em Isaías, no versículo 28, ele vai continuar e vai trazer uma resposta para essa pergunta. Não sabeis, não ouvistes, que o Eterno, Deus. Primeira coisa, ele já começa falando assim, ei, Deus, Ele é eterno. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus perdeu o controle porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Aí Isaías vai começar a responder dizendo, ei, Deus, Ele é eterno, Ele está sobre o tempo, Ele é Pai da eternidade. Aquilo que é limitação para mim e para você não controla Deus. Talvez a gente chega... Talvez a gente chegue a ficar chateado porque as coisas passaram uma hora para lá, uma hora para cá, não aconteceu do meu jeito. E o Isaías já vai começar respondendo, ei, você não ouviu? O Deus é eterno. O Deus que é Pai de eternidade. Aquilo que limita, aquilo que nos limita, Ele está sobre Ele. Aquilo que nos limita, aquilo que nos impacta tanto, não tem poder sobre Ele. Ei, o Deus, Ele é eterno. Acabou com a metade dos seus problemas, porque se a gente tivesse controle sobre o tempo, a gente ficaria muito mais sossegado com muitas coisas. E Isaías vai começar dizendo, ei, o seu Deus, Ele está sobre o tempo. Aquilo que te atrapalhou tanto, aquilo que você achou que Ele perdeu o controle, Ele está sobre Ele. Ele não tem impacto algum sobre Deus. Talvez não aconteceu no seu tempo, talvez não está acontecendo do jeito que você esperava. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. O meu tempo e o seu tempo não são capazes de alterar Deus. Aquilo que a gente passa, que a gente olha e fala assim, Deus tinha que ser agora. Deus olha e fala assim, não, agora não. Eu estou sobre o tempo. O tempo é meu. É a minha vontade que é boa. Então nós precisamos entender aquilo que nos limita, aquilo que nos bloqueia, aquilo que às vezes nos tira, aquilo que nos aflige. O profeta vai simplesmente dizer, ei, Deus está no controle ainda. Ele não perdeu o controle. Quem perdeu o controle da situação fomos eu e você. Ele continua sentado num alto e sublime trono. Ele continua soberano sobre todas as coisas. Ei, não ouvistes
o eterno Deus, Senhor, Criador dos fins da terra. Ei, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que a gente acha que é difícil demais, Ele criou tudo. Uau, às vezes a gente olha e fala assim, cara, isso não flui, né? Ei, Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo a partir do nada. Você acha mesmo que o seu problema é algo difícil demais para Deus? E que é melhor, em Colossenses vai dizer que Ele não simplesmente criou todas as coisas, que já seria incrível demais Ele ter criado tudo. Mas Colossenses vai dizer, em Colossenses 1 vai dizer que Ele não simplesmente criou e deixou ao acaso, Ele continua sustentando todas as coisas. Ele criou e sustenta todas as coisas. Ele continua no controle. A situação que às vezes tira o nosso sono, Ele continua no controle. E vai dizer, e não ouvistes, não sabeis que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Quem se cansa somos nós. Quem fica exausto somos eu e você. Por isso que às vezes a gente desanima, por isso que às vezes a gente perde a fé. Mas Deus, Ele não se cansa. O salmista vai dizer que o guarda de Sião não dorme nem dormita. E ele vai dizer também que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. E não adianta o seu muito trabalho se o Senhor não estiver na causa. Não adianta você querer correr, você achar que você está fazendo, você achar que está, se o Senhor não estiver na causa. Não ouvistes, não sabestes que o guarda de Sião, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não perdeu o controle das coisas. Aí ele continua dizendo, quão insondáveis são os teus entendimentos. Aquilo que eu e você não enxergamos saída, porque achamos que é difícil demais, Ele tem uma saída. Aquilo que para mim e para você foge da nossa capacidade, aquilo que para nós pode fugir do nosso intelecto, assim, cara, não tem saída, não tem como, eu não vejo mais uma saída, eu cheguei no fundo do poço, eu não sei como sair. Ele vai dizer que quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem de nós que conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Deus para que depois pudesse pedir algo em troca? Romanos vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias pois a ele eternamente, amém. Ei, o Senhor, aquilo que é difícil para mim e para você, é difícil só para mim e para você, para ele não. Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o conhecimento. As coisas que para nós parecem ser complexas demais, para o nosso Deus não. E Ele vai dizer que Ele dá força ao cansado. Talvez você está aqui, você passa por dias difíceis e você nem entende como você supera ele. Senão aquele dia ali era para me ter parado. Talvez você chegou aqui hoje e falou assim, nossa, hoje eu achei que eu não passava de meio-dia. Você chegou. Porque Ele renova os cansados. É Ele que dá renovo. Quando você olha e fala assim, Senhor, eu não sei nem como, Senhor, está difícil até para respirar, eu não sei nem o que é que eu faço mais, Deus, eu não sei.
Eu não sei se eu consigo dar um passo a mais. Ei, você chegou. Você chegou aqui mais uma noite, você veio para mais um culto, porque Ele renova os cansados. Ele traz renovo. Ele vai dizer que Ele multiplica a força dos que estão sem vigor nenhum. Talvez os dias tenham sido tão maus, que você já olha e fala assim, cara, eu não consigo mais. Aí você levantou mais um dia, continuou lutando. Muitos olharam para você e falaram assim, não, dali não sai. Saiu. Você olha e fala assim, Senhor, eu não tinha força para sair dali. Saiu. Ei, porque nós estamos acostumados a colocar a nossa limitação de acordo com as coisas, de acordo com o que o mundo mostra. Mas Deus, Ele vai além da perspectiva humana. Quantas vezes eu e você chegamos olhando e falamos assim, cara, eu não consigo mais nada. Meu limite chegou, eu não consigo mais. Você chegou a ponto de querer chutar o balde, abandonar tudo. E de repente você estava lá e continuou, e você falou assim, como? Senhor, como que isso aconteceu? Por que eu estou aqui até hoje? Ele traz renovo. Talvez você não viu nada acontecendo de diferente. Ele te sustentou. A nossa dificuldade é porque muitas das vezes nós queremos ver grandes coisas e um renovo só não é suficiente. Muitas das vezes nós queremos ver o sol parar, o mar se abrir. Isso é maravilhoso, também quero. Mas tem hora que o renovo é suficiente. Tem hora que o renovo é o necessário. Talvez você não tinha fôlego, você não tinha força, você não tinha mais o porquê de continuar tentando. Mas Ele renovou. Ei, eu não sei se você consegue ter esse entendimento, mas Ele vai dizer no capítulo 30 que até os jovens se cansarão, até os mais fortes vão cair. É normal da vida, acontece. Até os jovens, os mais fortes, Ele vai falar, ei, entenda isso. Até aqueles que se dizem ter mais vigor, vai chegar a hora que, na força do seu braço, vai cair. Mas os que esperam no Senhor. E é aqui que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida, como a gente vai sair do culto de hoje. Em quem está a nossa esperança? Aonde que nós estamos colocando os nossos olhos? Será que a minha esperança, enquanto a minha esperança estiver única e exclusivamente na minha força, eu tenho certeza que eu vou falhar. Enquanto a sua esperança estiver nas suas forças, eu tenho certeza que ainda que você seja muito forte, ainda que você seja muito bom, vai chegar uma hora que você vai se cansar. Mas o profeta vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, Deus tem um renovo para você. Talvez você chegou aqui nessa noite e falou assim, cara, minha vida está toda travada, está tudo bloqueado, eu não sei, eu não tenho saída para mim. Ei, Deus tem um renovo para você. Aquilo que não fluía, vai voltar a fluir. Aquilo que antes você custava, você se arrastava, ei, você vai voar com asas como águia, você vai passar por cima dos seus problemas. Ei, aquilo que você custava se arrastar, a Bíblia vai dizer que você vai correr e não vai se cansar, você vai avançar a partir de hoje. Aquilo que você era difícil demais para você, ei, Ele vai dizer que você vai correr, não vai se cansar, vai andar e não vai se fadigar. Por quê?
não é na sua força. Ei, não é do seu jeito. Porque quando você está com o Senhor, ainda que você ande em dias difíceis, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Porque quando o Senhor está contigo, não precisa temer mal algum. Eu gostaria de convidar você nessa noite, assentado mesmo, a curvar a sua cabeça. Ei, talvez você chegou aqui nessa noite e se fazendo a primeira pergunta, assim, Deus me abandonou, Deus não tem mais projetos para mim, minha vida não anda, não flui, as coisas não acontecem. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para um renovo. Talvez você chegou aqui cansado demais, abatido. Talvez você chegou aqui e as circunstâncias, os dias maus te tiraram toda a força. Mas eu creio num Deus que tem poder para ressuscitar homens dentre os mortos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma certeza eu tenho: Deus, Ele pode transformar a sua história. Deus, Ele tem poder para mudar a sua situação. Talvez você chegou aqui, está tudo bloqueado, nada anda, nada flui. Ei, eu não preciso saber como você chegou aqui. Você precisa saber o tamanho que Deus. Não é Deus que precisa saber o tamanho do seu problema, mas você tem que apresentar para o seu problema nessa noite o tamanho do seu Deus. Ei, eu gostaria que você tirasse esse momento para começar a clamar ao Senhor por um renovo. Eu gostaria que você nesse momento começasse a clamar ao Senhor: Senhor, eu cheguei aqui sem forças, Senhor, eu cheguei até aqui, Senhor, realmente as minhas forças se sucumbiram, mas Pai, eu creio no Senhor. Pai, eu creio que Tu podes fazer aquilo que nenhum homem foi capaz de fazer ao meu favor. Eu creio que Tu podes fazer aquilo que nenhum outro é capaz de fazer, nem eu mesmo sou, Pai. Mas eu creio que Tu és, ó Pai. Pai, corações chegaram aqui aflitos, angustiados, despedaçados, Pai. Mas, Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite, vem descendo como um renovo nessa casa. Pai, começa a fluir desse altar como um renovo sobre os Teus filhos, Pai. Pai, começa a trazer nessa noite, ó Pai, homens de volta à alegria, Pai. Pai, traz de volta a alegria da Tua salvação para o meio da Tua igreja, Pai. Senhor, muda cenários nessa noite, Pai. Pai, aqueles que não viam a alegria, Pai, faz resplandecer a estrela da manhã. Faz brilhar o sol da justiça, faz resplandecer a Tua glória, Pai. Pai, aqueles que chegaram aqui sem entender nem como, Pai, traz de volta, Pai, traz um novo sentido para a vida. Pai, aqueles que chegaram aqui sem entender como dariam mais um passo, traz de volta um sentido para a vida. Pai, traz de volta, Pai. Senhor, começa a fazer uma obra no meio da Tua igreja, Pai. Pai, não permita o Teu povo continuar seguindo caído, prostrado, abatido. Toma-os, ó Pai, nessa noite por Tua destra fiel. Os põe de pé, Pai.
Pai, assim como o Senhor